Pai leva filho para cortar o cabelo e descobre detalhe assustador que deixa todo mundo em choque. Marcos estava ansioso. Ele havia decidido levar Lucas, seu filho de 7 anos, para o famoso salão de beleza no bairro onde cresceram. O lugar era conhecido por seus cortes clássicos e pela atmosfera amigável que sempre permeava o ambiente. Assim que eles entraram, um cheiro doce de produtos capilares e café fresco tomou conta do ar. As cadeiras estavam ocupadas por homens e mulheres, rindo, conversando e trocando histórias, um verdadeiro ponto de encontro comunitário. Mas algo na parede chamou a atenção de Marcos. Um retrato antigo em preto e branco dominava um dos murais. A imagem era de uma criança que parecia um gêmeo perdido de Lucas. Mesma carinha redonda, cabelos bagunçados e um sorriso tímido que parecia escondido na moldura. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como isso é possível? Pensou. Ele se virou para o filho, que estava distraído, olhando para os brinquedos em uma pequena mesa no canto do salão. Mas logo, uma tensão estranha começou a ficar palpável. Os cabeleireiros começaram a trocar olhares significativos, sussurrando entre si em voz baixa. A risada alegre que ecoava há pouco se transformou em silêncios momentâneos e expressões sérias. Lucas, sempre com essa sensibilidade única para captar o que estava além do mundo físico, começou a olhar fixamente para um canto escuro do salão. Ele parecia ouvir algo que outros não conseguiam. "Papai, tem alguém me chamando", disse ele com um tom inocente, mas sério. O coração de Marcos acelerou. "Chamando? De quem você está falando, filho?" A respiração de Marcos ficou descompassada e ele tentou rir para acalmar o pequeno. "Vamos sentar e cortar seu cabelo, né?" Mas Lucas parecia cada vez mais atraído pelos murmúrios que ecoavam em sua mente. Os cabeleireiros sussurravam entre si e Marcos percebeu que algumas palavras se destacavam. O antigo proprietário, o menino desaparecido. O nó na garganta de Marcos se apertou. O que havia acontecido ali? O sorriso de Lucas agora se esvaía e Marcos sentiu um engrossar no ar como se uma sombra antiga os estivesse cercando. "Vamos embora, Lucas", Marcos disse, mas a criança parecia paralisada, olhando fixamente para aquele canto sombrio. Ele não tinha ideia do que se passava, mas a sensação de urgência elevava-se como um crepitar. Olhando para o retrato outra vez, Marcos se lembrou das histórias que sua avó contava sobre um período sombrio em sua família. Um desaparecimento inexplicável, um nome murmurado em silêncio. E agora, seu filho se encontrava ali, com a mesma aparência. O que estava prestes a acontecer? Os sussurros começaram a intensificar-se, mergulhando o salão em uma atmosfera de suspense que ninguém conseguia ignorar. Marcos olhou para Lucas, que pareciam estar à beira de um encontro com algo que superava o entendimento humano. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Marcos olhou para Lucas, que ainda estava fixado no canto escuro do salão. O coração dele parecia pulsar descompassado, e ele podia sentir uma camada de suor começando a se formar em sua testa. "Lucas, vamos embora agora", ele disse, a voz trêmula. Mas Lucas parecia sair de um transe. Seu olhar se fixou no pai, e no entanto algo em seu rosto mudou, uma expressão que Marcos nunca havia visto antes.
Era como se a infância do menino tivesse se dissolvido instantaneamente, deixando apenas uma sombra muito mais velha. Nesse momento, um dos cabeleireiros, um homem robusto, com um olhar preocupado, se aproximou. Por favor, não force a criança. Você não sabe o que ele pode estar sentindo, ele sussurrou, sem olhar diretamente para Marcos. Cada palavra dele parecia um alerta, e essa afirmação aperfeiçoou o nó na garganta do pai. O que você quer dizer com isso? Marcos exigiu, mesmo sabendo que a resposta poderia ser dolorosa. O cabeleireiro hesitou, olhando ao redor como se pela primeira vez a sala tivesse se transformado em um tribunal silencioso, onde cada pessoa estava prestando atenção. Essa é a essência do homem que desapareceu. Ele começou, a voz embargada. Ele se chamava Rafael. E você está diante do reencontro entre o passado e o presente. Marcos sentiu uma onda de pânico. Rafael reverberou na mente dele como eco de um pesadelo. Ele sabia bem quem era Rafael, a criança que havia desaparecido há mais de 2 décadas, deixando a comunidade na cidade em estado de choque. Mas como isso se conectava ao seu filho? Ele olhou para Lucas, que estava mais próximo, agora com um olhar distante, como se estivesse escutando algo que apenas ele compreendia. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios com uma nota de desespero. Lucas virou-se rapidamente, mas havia ali um vazio nos olhos dele que tinha o poder de desquebrar. Eu sei quem eu sou, papai. A voz dele era calma, quase etérea. Mas eu não sou só eu. Tem alguém aqui que quer me falar. O salão inteiro parecia prender a respiração. Os sussurros dos cabeleireiros transformaram-se em murmúrios apressados, e a atmosfera espessa carregava um peso opressivo. Não, não pode ser, Marcos gritou, e sua mente se encheu de imagens perturbadoras do passado. Ele lembrava da sua avó, do jeito que falava, com olhos cheios de dor, sobre a criança que simplesmente desapareceu e nunca retornou. A história não era mais uma lenda, era um eco do que estava prestes a acontecer à sua frente. O amor de um pai começou a se transformar em desespero. De repente, um grito cortou o ar. Uma mulher da sala, uma cliente que assistia a tudo, caiu no chão, arrebatada por convulsões. O cabeleireiro apressou-se até ela, e Marcos gritou por ajuda, mas suas palavras pareciam soltas, envolvidas por um desespero absoluto. Ele sentia que tudo se desmoronava ao seu redor. Lucas permaneceu imóvel, observando a cena com olhos que eram uma combinação de temor e reconhecimento. Ele não quer ir, Marcos, exclamou a mulher, agora recobrando a consciência. O espírito não quer deixá-lo. As palavras caíram pesadas. E Marcos compreendeu que a linha entre o real e o sobrenatural estava se desvanecendo. O olhar de Marcos se voltou mais uma vez para a imagem na parede. A criança no retrato não era apenas uma lembrança. Podia ser parte de Lucas. Era como se a história estivesse prestes a se repetir. E com isso, uma nova questão levantou-se, desafiando a realidade que ele conhecia. Quem era realmente seu filho? O que exatamente estava prestes a acontecer? O salão tremia. Com uma nova energia, o suspense espessando o ar, enquanto os rostos ao redor se contraíam em preocupação. E naquele momento, tudo ficou sombrio. Marcos olhou para Lucas, que ainda estava fixado no canto escuro do salão. O coração dele pulsava descompassado, e uma camada de suor começava a se formar em sua testa. Lucas, vamos embora agora, disse, a voz trêmula. Mas o garoto parecia sair de um transe. O olhar se fixou em Marcos, mas a expressão de seu rosto parecia diferente, uma mistura de algo mais velho e conhecedor. Nesse instante, um dos cabeleireiros robustos se aproximou.
Por favor, não force a criança. Você não sabe o que ele pode estar sentindo, disse em voz baixa, evitando olhar diretamente para Marcos. Cada palavra soava como um alerta, aumentando o nó na garganta do pai. O que você quer dizer com isso? Marcos exigiu, seu tom carregado de ansiedade. O cabeleireiro hesitou, olhando ao redor como se soubesse que o que diria poderia mudar tudo. Esse é o espírito de um menino que desapareceu, começou, a voz embargada. Ele se chamava Rafael, e você está diante do reencontro entre o passado e o presente. Uma onda de pânico subiu em Marcos. Rafael, o nome reverberou na mente dele como um eco de pesadelo. Ele lembrava-se bem da história de seu filho desaparecido. E de como isso mergulhou sua família em dor e mistério. Mas como isso se conectava ao seu filho? Ele olhou para Lucas, que agora parecia estar prestes a dizer algo. Mas em seus olhos havia um vazio profundo. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios carregada de desespero. Lucas virou-se rapidamente, e no espaço entre eles, o silêncio era palpável. Eu sei quem eu sou, papai. A voz dele era tranquila, quase etérea. Mas não sou só eu. Tem alguém aqui que quer me falar. O salão inteiro parecia prender a respiração. Os sussurros se intensificaram, transformando-se em murmúrios apressados, e o clima estava carregado de uma tensão quase insuportável. Num movimento brusco e inesperado, a mulher que havia desmaiado começou a convulsionar ainda no chão. O espírito não quer deixá-lo, gritou. As palavras dela pareciam um trovão, e Marcos sentiu o chão sob seus pés tremer. Uma sensação paralisante tomou conta dele, enquanto a realidade se distorcia ao seu redor. Ele queria gritar, mas parecia que as palavras não vinham. Os cabeleireiros se aglomeraram em volta da mulher, tentando ajudá-la, mas Lucas ficou parado. Papai, eu preciso escutar, disse o menino com uma voz que soava estranha, como se não fosse dele. Marcos queria puxá-lo para longe, mas Lucas lhe lançou um olhar que congelou. Seu coração não era o olhar de uma criança. Era uma expressão de alguém que conhecia muito mais do que deveria. Lucas, não! Você não pode! A voz ficou presa em sua garganta, enquanto sentia um arrepio percorrer sua espinha. Uma sensação de que havia algo muito mais profundo acontecendo. A sala ficou em silêncio absoluto, todos presos à tensão e ao horror daquela revelação. E então, enquanto Marcos tentava entender o que fazer, Lucas começou a se mover. Ele caminhou lentamente em direção à parede onde o retrato de Rafael estava pendurado. O coração de Marcos estava na garganta. Lucas, não! Não se aproxime! Sua ordem saiu em um sussurro desesperado. Mas, de repente, o retrato começou a brilhar. Uma luz intensa e pulsante emergiu da moldura, iluminando o salão e capturando a atenção de todos. Os murmúrios cessaram. Cada um ficou paralisado, com os olhos fixos na luz. Esta é a verdade. Lucas falou em um tom decidido, mas a voz não era mais só a dele. Um eco antigo parecia carregá-la, seguindo uma mensagem esquecida através do tempo. Eu sou Rafael, e eu não fui embora, eu fui esquecido. O impacto da declaração reverberou como um trovão no ar, fazendo o coração de Marcos parar. Ele não sabia como processar a enormidade da revelação. A sala estava mergulhada em um misto de espanto e confusão. Quem realmente era seu filho? E o que isso significava para eles? Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão, e ele soube no fundo do seu ser que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E em meio a tudo, a pergunta persiste. O que realmente acontece quando o passado e o presente colidem de forma tão devastadora?
Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão, e ele sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Lucas, ou melhor, Rafael, estava ali, e isso abriu um buraco no chão sob seus pés, como se a realidade estivesse se desfazendo. Ele tentou entender, mas as palavras não vinham. O que você quer dizer com isso? Sussurros fervilhavam no salão. Todos estavam em choque, com os rostos pálidos. O cabeleireiro olhava para o chão, pressionando os lábios, enquanto a mulher que havia desmaiado ainda se recuperava, apoiada em alguém que tentava consolá-la. O brilho da moldura crescia, e Marcos viu sombras começando a se moldar ao redor de Lucas. Era uma transformação inquietante. Lucas, não! Saia de perto! Ele estendeu a mão, mas algo na expressão de Lucas ou Rafael fez seu coração afundar ainda mais. Você não entende, papai. Eu não sou só uma criança. Tem algo que preciso fazer, disse Lucas com uma calma que não parecia dele. Você não é Lucas. Quem é você? O desespero dominou Marcos. Sua mente girava com as memórias conturbadas da história de Rafael, o menino desaparecido. Mas quando Lucas virou em direção ao retrato, Marcos gritou: "Pare! Por favor, não faça isso!" E então, como num filme de terror, um estrondo ecoou pelo salão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo que não fazia parte de sua vida, dissolveu sua realidade. A mulher do chão, antes se contorcendo, levantou-se abruptamente e segurou o rosto de Lucas. Não, você não pode ir, Rafael. Você pertence a nós. Os olhos dela brilhavam com um desespero profundo, algo que fez a pele de Marcos se arrepiar. O salão inteiro pareceu prender a respiração, e Marcos percebeu que não era só um reencontro. Era uma luta. Você estava enterrado por tempo demais, ela gritou. Marcos sentiu a pressão no peito. O que estava acontecendo? Eu não sou só um espírito. Eu sou... Lucas começou, mas foi interrompido por um tremor forte que fez as paredes balançarem. Os espelhos quebraram, refletindo a confusão e a dor acumulada. Ele quer me chamar de volta. Quem? Marcos berrou. O chão estava se desmanchando, e em meio ao caos, a mulher olhou fundo nos olhos de Marcos. Você precisa saber a verdade. Ele não é só o Rafael. Ele também é seu filho. As palavras caíram como um ladrilho quebrando, mudando tudo na cabeça de Marcos. Ele sentiu o chão escorregar sob seus pés, e o mundo ao seu redor virou um turbilhão. Entre os fragmentos da realidade, uma ideia começou a se formar. Ele olhou para aquela mulher e o velho cabeleireiro, tentando encontrar alguma conexão, alguma lógica. Me diga que não é verdade. Lucas é meu filho, ele gritou, a raiva e a dor transbordando em seu ser. As pessoas ao redor trocavam olhares de horror e incredulidade. Mas mesmo assim, a mulher insistiu. A história se repetiu. Você deve decidir que caminho seguir. E no instante em que Marcos tentava desvendar a verdade, uma onda de força espiritual saiu da moldura do retrato, envolvendo Lucas. O brilho desencadeou indícios de memórias reprimidas, como ecos de um tempo esquecido. Os sussurros começaram a crescer. Era como se os fantasmas do passado estivessem acordando, finalmente prontos para serem ouvidos. Eu nunca fui embora, pai. Apenas esperei o momento certo para voltar. Lucas Rafael começou, sua voz soando distante, e Marcos percebeu que ele não estava falando apenas do desaparecimento. Algo muito mais profundo estava em jogo. O que significava tudo isso para o futuro deles? A tensão tomou conta do salão, e as vozes misturadas criaram um coro ensurdecedor que ecoava na mente de Marcos. Ele precisava entender, mas dentro dele havia mais perguntas que respostas.
E assim, com o olhar fixo em Lucas, a verdade implacável se aproximava. E com ela, uma vinga. Uma nova expectativa de terror e amor entrava em cena. O que acontecerá em seguida? A luta estava apenas começando, e a linha entre o que é real e o que é sobrenatural se tornava ainda mais tênue. Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão, e ele sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Lucas, ou, melhor, Rafael, estava ali, e isso abriu um buraco no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desfazendo. Ele tentou entender, mas as palavras não vinham. O que você quer dizer com isso? Sussurros fervilhavam no salão. Todos estavam em choque, com rostos pálidos. O cabeleireiro olhava para o chão, pressionando os lábios, enquanto a mulher que havia desmaiado ainda se recuperava, apoiada em alguém que tentava consolá-la. O brilho na moldura cresceu e Marcos viu sombras começando a se moldar ao redor de Lucas. Era uma transformação inquietante. Lucas, não, saia de perto! Ele estendeu a mão, mas algo na expressão de Lucas, ou Rafael, fez seu coração afundar ainda mais. Você não entende, papai. Eu não sou só uma criança. Tem algo que preciso fazer, disse Lucas com uma calma que não parecia dele. Você não é Lucas. Quem é você? O desespero dominou Marcos. Sua mente girava com as memórias conturbadas da história de Rafael, o menino desaparecido. Mas quando Lucas virou em direção ao retrato, Marcos gritou: "Pare! Por favor, não faça isso!" Então, como num filme de terror, um estalo ecoou pelo salão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo que não fazia parte da sua vida, dissolveu sua realidade. A mulher do chão, antes se contorcendo, levantou-se abruptamente e segurou o rosto de Lucas. "Não! Você não pode ir, Rafael! Você pertence a nós!" Os olhos dela brilhavam com um desespero profundo, algo que fez a pele de Marcos se arrepiar. O salão inteiro estava em silêncio, todos paralisados pela tensão e pelo horror daquela cena. "Ele quer me chamar de volta!" Lucas Rafael parecia perdido, e Marcos sentia o coração acelerando dentro do peito. O que podia significar tudo isso? Como assim? O que está acontecendo aqui? Uma voz conhecida do salão fez Marcos olhar para trás. Era Clara, sua irmã. Ele não a via há muito tempo. O que ele estava fazendo ali? Você precisa saber a verdade, Marcos. Essa história não é só sobre Rafael, mas também sobre nossa família. Clara gritou, seu olhar fixo em Lucas. O rosto dela estava pálido, e uma tristeza profunda parecia cercá-la. Clara, isso não é hora, Marcos respondeu nervoso. A confusão se acumulando, mas ela não desistiu. Não, você não pode ignorar isso. Rafael não é só uma memória, ele é parte de nós. A verdade está presa nessa casa há muito tempo, e agora é a hora de enfrentá-la. O salão encolheu em tensão. Rafael não era só um desaparecimento, mas sim uma parte de um legado sombrio que Marcos nem imaginava. Ele tentou processar tudo, mas não consegui. A dor subia como um rio turbulento. Ele não quer apenas se reencontrar, ele quer vingança. Clara exclamou, e a sala ecoou com seu desespero. As palavras dela atingiram Marcos como uma onda. Vingança? A ideia o fez tremer. O que havia acontecido no passado que poderia entender tanto? Lucas, ou Rafael, ficou paralisado, olhando em volta como se buscasse alguém. A luz da moldura começou a se distorcer, girando em um redemoinho de cores intensas. Marcos finalmente entendeu. Ele não estava apenas lutando pelo filho. Era uma guerra contra algo que havia ficado oculto. Algo que ameaçava não só Lucas, mas a sua família inteira. Rafael, escute! Marcos murmurou, tentando tocar o garoto.
Mas o brilho da moldura aumentou à sua esquerda, e antes que ele pudesse reagir, água começou a escorrer pela parede, como se a história estivesse desabando ao seu redor. Clara gritou: "O passado quer ser revelado. Não deixe que ele te consuma." Mas as palavras se perderam enquanto uma força invisível puxava Lucas para a luz. Nesse instante, tudo ficou sombrio. Marcos sentiu uma treva se aproximando, algo antigo e poderoso. Com um último grito de desespero, ele alcançou Lucas enquanto a luz ofuscante engolia tudo ao seu redor. "Pelo amor de Deus, não!" Marcos gritou. Ele precisava entender. Precisava salvar seu filho. Mas a sala se fechou. E o que foi uma esperança agora se tornava um eco aterrador. O que realmente estava acontecendo? E o legado sombrio que Clara mencionou? Qual seria a verdade que os esperava no fim de tudo isso? Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão. E ele se para sempre. Lucas, ou melhor, Rafael, estava ali, e isso abriu um buraco no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desfazendo. Ele tentou entender, mas as palavras não vinham. "O que você quer dizer com isso?" Sussurros fervilhavam no salão. Todos estavam em choque, com rostos pálidos. Um cabeleireiro olhava para o chão, pressionando os lábios, enquanto a mulher que havia desmaiado ainda se recuperava, apoiada em alguém que tentava consolá-la. O brilho na moldura cresceu, e Marcos viu sombras começando a se moldar ao redor de Lucas. Era uma transformação inquietante. "Lucas, não, saia de perto!" Ele estendeu a mão, mas algo na expressão de Lucas, ou Rafael, fez seu coração afundar ainda mais. "Você não entende, papai. Eu não sou só uma criança. Tem algo que preciso fazer", disse Lucas com uma calma que não parecia dele. "Você não é." "Lucas, quem é você?" O desespero dominou Marcos. Sua mente girava com as memórias conturbadas da história de Rafael, o menino desaparecido. Mas quando Lucas virou em direção ao retrato, Marcos gritou: "Pare, por favor, não faça isso." Então, como num filme de terror, um estalo ecoou pelo salão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo que não fazia parte da sua vida, dissolveu sua realidade. A mulher do chão, antes se contorcendo, levantou-se abruptamente e segurou o rosto de Lucas. "Não, você não pode ir. Rafael, você pertence a nós." Os olhos dela brilhavam com um desespero profundo, algo que fez a pele de Marcos se arrepiar. O salão inteiro estava em silêncio, todos paralisados pela tensão e pelo horror daquela cena. "Ele quer me chamar de volta." Lucas, Rafael, parecia perdido, e Marcos sentia o coração acelerando dentro do peito. O que podia significar tudo isso? "Como assim? O que está acontecendo aqui?" Uma voz conhecida do salão fez Marcos olhar para trás. Era Clara, sua irmã. Ele não a via há muito tempo. O que ela estava fazendo ali? "Você precisa saber a verdade, Marcos. Essa história não é só sobre Rafael, mas também sobre nossa família." Clara gritou, seu olhar fixo em Lucas. O rosto dela estava pálido, e uma tristeza profunda parecia cercá-la. "Clara, isso não é hora." Marcos respondeu nervoso, a confusão se acumulando. Mas ela não desistiu. "Não, você não pode ignorar isso. Rafael não é só uma memória, ele é parte de nós. A verdade está presa nessa casa há muito tempo, e agora é a hora de enfrentá-la." O salão encolheu em tensão. Rafael não era só um desaparecimento, mas sim uma parte de um legado sombrio que Marcos nem imaginava. Ele tentou processar tudo, mas não conseguia. A dor subia como um rio turbulento. "Ele não quer apenas se reencontrar, ele quer vingança!" Clara exclamou, e a sala ecoou com seu desespero. As palavras dela atingiram Marcos como uma onda. Vingança? A ideia o fez tremer.
O que havia acontecido no passado que poderia entender tanto? Lucas, ou Rafael, ficou paralisado, olhando em volta como se buscasse alguém. A luz da moldura começou a se distorcer. Girando em um redemoinho de cores intensas, Marcos finalmente entendeu. Ele não estava apenas lutando pelo filho. Era uma guerra contra algo que havia ficado oculto. Algo que ameaçava não só Lucas, mas a sua família inteira. Rafael, escute, Marcos murmurou, tentando tocar o garoto. Mas o brilho da moldura aumentou à sua esquerda, e antes que ele pudesse reagir, água começou a escorrer pela parede como se a história estivesse desabando ao seu redor. Clara gritou, o passado quer ser revelado, não deixe que ele te consuma. Nesse instante, tudo ficou sombrio. Marcos sentiu uma treva se aproximando, algo antigo e poderoso. Com um último grito de desespero, ele alcançou Lucas, enquanto a luz ofuscante engolia tudo ao seu redor. Pelo amor de Deus, não! Marcos gritou. Ele precisava entender. Precisava salvar seu filho. Mas a sala se fechou, e o que foi uma esperança agora se tornava um eco aterrador. O que realmente estava acontecendo? E o legado sombrio que Clara mencionou? Qual seria a verdade que os esperava no fim de tudo isso? E então, num momento de pura convulsão, a luz explodiu como um fogos de artifício. O chão estremeceu e as paredes começaram a se desfazer. Marcos viu formas indistintas se erguerem da luz, misturando-se com as sombras do salão. Algo estava vindo à tona, e ao mesmo tempo sentiu uma onda de reconhecimento. Os rostos nas sombras pareciam conhecidos, como se ele já os tivesse visto em suas memórias mais profundas. Entre eles, uma figura feminina começou a se destacar. Olhos penetrantes, um sorriso triste. Marcos, a voz dela ecoou como um lamento do passado. Você não sabia, mas eu sou sua mãe. O ar parou por um segundo, e como um raio, a verdade atingiu Marcos com toda a força. Ele não só havia perdido tudo, ele estava prestes a descobrir que a origem de todo o sofrimento estava bem ali, diante dele, trancada em cada segredo e dor que sua família carregou. A história não era apenas sobre Rafael, era sobre todos eles. Marcos, eu voltei para corrigir o que foi quebrado. E, nesse instante, enquanto a sala desmoronava ao seu redor, o peso da realidade desabou. Uma nova perspectiva sobre toda a sua vida começou a se formar, e a pergunta pairou no ar. Seria ele capaz de enfrentar essa nova verdade ou iria sucumbir à sombra do passado? Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão, e ele sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Lucas, ou melhor, Rafael, estava ali, e isso abriu um buraco no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desfazendo. Ele tentou entender, mas as palavras não vinham. O que você quer dizer com isso? Sussurros fervilhavam no salão. Todos estavam em choque, com rostos pálidos. Um cabeleireiro olhava para o chão, pressionando os lábios, enquanto a mulher que havia desmaiado ainda se recuperava, apoiada em alguém que tentava consolá-la. O brilho na moldura cresceu, e Marcos viu sombras começando a se moldar ao redor de Lucas. Era uma transformação inquietante. Lucas, não, saia de perto. Ele estendeu a mão, mas algo na expressão de Lucas, ou Rafael, fez seu coração afundar ainda mais. Você não entende, papai. Eu não sou só uma criança. Tem algo que preciso fazer, disse Lucas com uma calma que não parecia dele. Se não é Lucas, quem é você? O desespero dominou Marcos. Sua mente girava com as memórias conturbadas da história de Rafael, o menino desaparecido. Mas quando Lucas virou em direção ao retrato,
Marcos gritou: "Pare, por favor, não faça isso!" Então, como num filme de terror, um estalo ecoou pelo salão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo que não fazia parte da sua vida, dissolveu sua realidade. A mulher do chão, antes se contorcendo, levantou-se abruptamente e segurou o rosto de Lucas. "Não, você não pode ir, Rafael. Você pertence a nós." Os olhos dela brilhavam com um desespero profundo, algo que fez a pele de Marcos se arrepiar. O salão inteiro estava em silêncio, todos paralisados pela tensão e pelo horror daquela cena. "Ele quer me chamar de volta." Lucas Rafael parecia perdido e Marcos sentia o coração acelerando dentro do peito. O que podia significar tudo isso? Como assim? O que está acontecendo aqui? Uma voz conhecida do salão fez Marcos olhar para trás. Era Clara, sua irmã. Ele não a via há muito tempo. O que ela estava fazendo ali? "Você precisa saber a verdade, Marcos. Essa história não é só sobre Rafael, mas também sobre nossa família", Clara gritou, seu olhar fixo em Lucas. O rosto dela estava pálido e uma tristeza profunda parecia cercá-la. "Clara, isso não é hora." Marcos respondeu nervoso, a confusão se acumulando. Mas ela não desistiu. "Não, você não pode ignorar isso. Rafael não é só uma memória, ele é parte de nós. A verdade está presa nessa casa há muito tempo, e agora é a hora de enfrentá-la." O salão encolheu em tensão. Rafael não era só um desaparecimento, mas sim uma parte de um legado sombrio que Marcos nem imaginava. Ele tentou processar tudo, mas não conseguia. A dor subia como um rio turbulento. "Ele não quer apenas se reencontrar, ele quer vingança", Clara exclamou, e a sala ecoou com seu desespero. As palavras dela atingiram Marcos como uma onda. Vingança? A ideia o fez tremer. O que havia acontecido no passado que poderia entender tanto? Lucas, ou Rafael, ficou paralisado, olhando em volta como se buscasse alguém. A luz da moldura começou a se distorcer, girando em um redemoinho de cores intensas. Marcos finalmente entendeu. Ele não estava apenas lutando pelo filho. Era uma guerra contra algo que havia ficado oculto, algo que ameaçava não só Lucas, mas a sua família inteira. "Rafael, escute!" Marcos murmurou, tentando tocar o garoto. Mas o brilho da moldura aumentou à sua esquerda, e antes que ele pudesse reagir, água começou a escorrer pela parede, como se a história estivesse desabando ao seu redor. Clara gritou: "O passado quer ser revelado. Não deixe que ele te consuma." Mas as palavras se perderam enquanto uma força invisível puxava Lucas para a luz. Nesse instante, tudo ficou sombrio. Marcos sentiu uma treva se aproximando, algo antigo e poderoso. Com o último grito de desespero, ele alcançou Lucas, enquanto a luz ofuscante engolia tudo ao seu redor. "Pelo amor de Deus, não!" Marcos gritou. Ele precisava entender, precisava salvar seu filho. Mas a sala se fechou, e o que foi uma esperança, agora se tornava um eco aterrador. O que realmente estava acontecendo? E o legado sombrio que Clara mencionou? Qual seria a verdade que os esperava no fim de tudo isso? E então, no momento de pura convulsão, a luz explodiu como um fogo de artifício. O chão estremeceu e as paredes começaram a se desfazer. Marcos viu formas indistintas se erguerem da luz, misturando-se com as sombras do salão. Algo estava vindo à tona, e ao mesmo tempo sentiu uma onda de reconhecimento. Os rostos nas sombras pareciam conhecidos, como se ele já os tivesse visto em suas memórias mais profundas. Entre eles, uma figura feminina começou a se destacar. Olhos penetrantes, um sorriso triste. Marcos, a voz dela ecoou como um lamento do passado. "Você não sabia,
Mas eu sou sua mãe. Marcos respirou fundo. Uma confusão imensa se instalou. Você está viva? Ele mal conseguia acreditar. Toda a sua vida, as perguntas que sempre teve, foram abaladas com essa revelação. Eu tive que me afastar para protegê-los. Mas seu pai, a voz dela se quebrava, e uma sombra passou sobre seu rosto. Ele não pode saber que estou aqui, Marcos. Você precisa ser forte. Marcos sentiu um nó na garganta. Era como se uma porta fosse abrindo na cabeça dele, revelando lembranças que ele nunca soubera que tinha. O terreiro da casa da avó, a sombra de uma mulher que ele nunca conheceu, as sussurros que ele ouvia de noite. Tudo começava a fazer sentido. Mas, mãe, o que você quer dizer? O que aconteceu com Rafael? A urgência enchia suas palavras. Rafael não desapareceu simplesmente. Ele foi levado, e não por acaso. Há um segredo que sua família carrega, um segredo antigo e obscuro. Enquanto suas palavras ecoavam, um tremor agudo cortou o salão. As sombras começaram a se contorcer, e Marcos viu uma figura apenas. A atmosfera mudava. Ele sempre esteve aqui. No fundo, todos nós estamos. A figura feminina gesticulou de forma frenética. Marcos olhou ao redor. Por um momento, tudo ficou em silêncio, até que um grito ensurdecedor cortou o ar. As paredes pareciam se fechar, e os rostos ao seu redor distorceram em agonia. E num movimento final, Clara caminhou em direção à luz, como se estivesse sob um feitiço. Não, Clara, não vá! O desejo de protegê-la crescia no peito de Marcos. Mas ela olhou de volta, e seus olhos estavam vazios, uma sombra do que eram. Eu tenho que descobrir também. E com isso, ela se perdeu na luz, e Marcos sentiu que tudo estava mudando outra vez. Não! Gritou, mas a sala agora era um turbilhão. Ele estava prestes a perder tudo. Rafael, Clara, sua mãe, o que era real e o que era ilusão. No meio da confusão, ele percebeu que a verdade estava mais próxima do que pensava e se afastando de seu alcance. O que ele poderia fazer agora? Enquanto a luz ofuscante cercava tudo, uma nova voz soou. Não era de Clara. Era outra pessoa, um homem, que Marco imediatamente reconheceu. Você não pode estar aqui. E com isso, o questionamento ecoava. Quem era aquele homem e como ele estava ligado a tudo isso? A linha entre o passado e o presente se tornava mais tênue. E a única certeza de Marcos era que a partir dali, nada seria como antes. Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão, e ele sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Lucas, ou melhor, Rafael estava ali, e isso abriu um buraco no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desfazendo. Ele tentou entender, mas as palavras não vinham. O que você quer dizer com isso? Sussurros fervilhavam no salão. Todos estavam em choque, com rostos pálidos. Um cabeleireiro olhava para o chão, pressionando os lábios. Enquanto a mulher que havia desmaiado ainda se recuperava, apoiada em alguém que tentava consolá-la, o brilho na moldura cresceu, e Marcos viu sombras começando a se moldar ao redor de Lucas. Era uma transformação inquietante. Lucas, não! Saia de perto! Ele estendeu a mão, mas algo na expressão de Lucas, ou Rafael, fez seu coração afundar ainda mais. Você não! Entende, papai? Eu não sou só uma criança. Tem algo que preciso fazer, disse Lucas com uma calma que não parecia dele. Você não é Lucas. Quem é você? O desespero dominou Marcos. Sua mente girava com as memórias conturbadas da história de Rafael, o menino desaparecido. Mas quando Lucas virou em direção ao retrato, Marcos gritou: Pare! Por favor, não faça isso! Então, como num filme de terror, um estalo ecoou pelo salão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo que não fazia parte da sua vida, dissolveu sua realidade. A mulher do chão, antes se contorcendo,
levantou-se abruptamente e segurou o rosto de Lucas. Não, você não pode ir, Rafael. Você pertence a nós. Os olhos dela brilhavam com um desespero profundo, algo que fez a pele de Marcos se arrepiar. O salão inteiro estava em silêncio, todos paralisados pela tensão e pelo horror daquela cena. Ele quer me chamar de volta. Lucas Rafael parecia perdido, e Marcos sentia o coração acelerando dentro do peito. O que podia significar tudo isso? Como assim? O que está acontecendo aqui? Uma voz conhecida do salão fez Marcos olhar para trás. Era Clara, sua irmã. Ele não a via há muito tempo. O que ela estava fazendo ali? Você precisa saber a verdade, Marcos. Essa história não é só sobre Rafael, mas também sobre nossa família. Clara gritou, seu olhar fixo em Lucas. O rosto dela estava pálido e uma tristeza profunda parecia cercá-la. Clara, isso não é hora. Marcos respondeu nervoso, a confusão se acumulando. Mas ela não desistiu. Não, você não pode ignorar isso. Rafael não é só uma memória. Ele é parte de nós. A verdade está presa nessa casa há muito tempo. E agora é a hora de enfrentá-la. O salão encolheu em tensão. Rafael não era só um desaparecimento, mas sim uma parte de um legado sombrio que Marcos nem imaginava. Ele tentou processar tudo, mas não conseguia. A dor subia como um rio turbulento. Ele não quer apenas se reencontrar, ele quer vingança. Clara exclamou, e a sala ecoou com seu desespero. As palavras dela atingiram Marcos como uma onda. Vingança? A ideia o fez tremer. O que havia acontecido no passado que poderia entender tanto? Lucas, ou Rafael, ficou paralisado, olhando em volta como se buscasse alguém. A luz da moldura começou a se distorcer, girando em um redemoinho de cores intensas. Marcos finalmente entendeu. Ele não estava apenas lutando pelo filho. Era uma guerra contra algo que havia ficado oculto, algo que ameaçava não só Lucas, mas a sua família inteira. Rafael, escute, Marcos murmurou, tentando tocar o garoto. Mas o brilho da moldura aumentou à sua esquerda, e antes que ele pudesse reagir, água começou a escorrer pela parede, como se a história estivesse desabando ao seu redor. Clara gritou, o passado quer ser revelado, não deixe que ele te consuma. Mas as palavras se perderam enquanto uma força invisível puxava Lucas para a luz. Nesse instante, tudo ficou sombrio. Marcos sentiu uma treva se aproximando, algo antigo e poderoso. Com um último grito de desespero, ele alcançou Lucas, enquanto a luz ofuscante engolia tudo ao seu redor. Pelo amor de Deus, não! Marcos gritou. Ele precisava entender, precisava salvar seu filho. Mas a sala se fechou, e o que foi uma esperança agora se tornava um eco aterrador. O que realmente estava acontecendo? E o legado sombrio que Clara mencionou? Qual seria a verdade que os esperava no fim de tudo isso? E então, num momento de pura convulsão, a luz explodiu como um fogo de artifício. O chão estremeceu e as paredes começaram a se desfazer. Marcos viu formas indistintas se erguerem da luz, misturando-se com as sombras do salão. Algo estava vindo à tona e, ao mesmo tempo, sentiu uma onda de reconhecimento. Os rostos nas sombras pareciam conhecidos, como se ele já os tivesse visto em suas memórias mais profundas. Entre eles, uma figura feminina começou a se destacar. Olhos penetrantes, um sorriso triste. Marcos, a voz dela ecoou como um lamento do passado. Você não sabia, mas eu sou sua mãe. Os olhos de Marcos se arregalaram, a mente girando. Você está viva? Ele mal conseguia acreditar. Toda a sua vida, as perguntas que sempre teve foram abaladas com essa revelação. Eu tive que me afastar para protegê-los, mas seu pai,
A voz dela se quebrava, e uma sombra passou sobre seu rosto. Ele não pode saber que estou aqui, Marcos. Você precisa ser forte. Marcos sentiu um nó na garganta. Era como se uma porta fosse abrindo na cabeça dele, revelando lembranças que ele nunca soubera que tinha. O terreiro da casa da avó, a sombra de uma mulher que ele nunca conheceu, os sussurros que ele ouvia de noite. Tudo começava a fazer sentido. Mas, mãe, o que você quer dizer? O que aconteceu com Rafael? A urgência enchia suas palavras. Rafael não desapareceu simplesmente. Ele foi levado, e não por acaso. Há um segredo que sua família carrega. Um segredo antigo e obscuro. Enquanto suas palavras ecoavam, um tremor agudo cortou o salão. As sombras começaram a se contorcer, e Marcos viu uma figura apenas. A atmosfera mudava. Ele sempre esteve aqui, no fundo. Todos nós estamos. A figura feminina gesticulou de forma frenética. Marcos olhou ao redor. Por um momento, tudo ficou em silêncio, até que um grito ensurdecedor cortou o ar. As paredes pareciam se fechar, e os rostos ao seu redor distorceram em agonia. E num movimento final, Clara caminhou em direção à luz, como se estivesse sob um feitiço. Não, Clara, não vá! O desejo de protegê-la crescia no peito de Marcos. Mas ela olhou de volta, e seus olhos estavam vazios. Uma sombra do que eram. Eu tenho que descobrir também. E com isso, ela se perdeu na luz, e Marcos sentiu que tudo estava mudando outra vez. Não! Gritou. Mas a sala agora era um turbilhão. Ele estava prestes a perder tudo. Rafael, Clara, sua mãe. O que era real e o que era ilusão? No meio da confusão, ele percebeu que a verdade estava mais próxima do que pensava e se afastando de seu alcance. O que ele poderia fazer agora? Enquanto a luz ofuscante cercava tudo, uma nova voz soou. Não era de Clara. Era outra pessoa. Um homem, que Marcos imediatamente reconheceu. Você não pode estar aqui! Eu sempre estive, Marcos. Como você não percebeu? Sou eu, seu pai, e eu nunca deixei de cuidar de vocês. A aparição do pai deixou Marcos em choque. Você está aqui, mas você morreu. O tempo parecia ter parado. Por que você não nos contou? Por que deixou tudo isso acontecer? O pai sorriu, mas era um sorriso sem calor, gelado. Não era para que você soubesse. Se soubesse, nada disso teria acontecido. Marcos sentiu a raiva crescer. Nada do que está acontecendo é por escolha minha. Você tem que parar com isso. Então, uma sombra se ergueu atrás dele, e tudo ficou sombrio novamente. O que você fez, pai? O que aconteceu com Rafael? E antes que pudesse entender, uma luz tão intensa irrompeu do retrato, e a sala inteira explode, transformando todos em sombras. O chão desapareceu, e as vozes agora eram um eco distorcido. E no meio daquela causada de trevas, Marcos percebeu que ele não só perdera sua família, mas também a sua própria identidade. Uma risada ecoou na escuridão. Agora você vai entender o que realmente significa para sua família. Você é o escolhido, Marcos. O legado é seu, e não há como voltar atrás. No instante em que essas palavras ecoaram, o mundo à sua volta se despedaçou. O que ele faria agora? Estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria tudo, e a única certeza que tinha era a dúvida. Que escolhas ele teria que fazer? E qual seria o custo pelas revelações que estavam por vir? Marcos ficou paralisado, incapaz de se mover. A luz da imagem parecia absorver toda a dor e a confusão, e ele sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Lucas, ou melhor, Rafael, estava ali, e isso abriu um buraco no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desfazendo. Ele tentou entender,
mas as palavras não vinham. O que você quer dizer com isso? Sussurros fervilhavam no salão. Todos estavam em choque, com rostos pálidos. Um cabeleireiro olhava para o chão, pressionando os lábios, enquanto a mulher que havia desmaiado ainda se recuperava, apoiada em alguém que tentava consolá-la. O brilho na moldura cresceu, e Marcos viu sombras começando a se moldar ao redor de Lucas. Era uma transformação inquietante. Lucas, não! Saia de perto! Ele estendeu a mão, mas algo na expressão de Lucas, ou Rafael, fez seu coração afundar ainda mais. Você não entende, papai. Eu não sou só uma criança. Tem algo que preciso fazer, disse Lucas com uma calma que não parecia dele. Você não é Lucas. Quem é você? Dominou Marcos. Sua mente girava com as memórias conturbadas da história de Rafael, o menino desaparecido. Mas quando Lucas virou em direção ao retrato, Marcos gritou: Pare, por favor, não faça isso. Então, como num filme de terror, um estalo ecoou pelo salão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo que não fazia parte da sua vida, dissolveu sua realidade. A mulher do chão, antes se contorcendo, levantou-se abruptamente e segurou o rosto de Lucas. Não, você não pode ir, Rafael. Você pertence a nós. Os olhos dela brilhavam com desespero profundo. Algo que fez a pele de Marcos se arrepiar. O salão inteiro estava em silêncio, todos paralisados pela tensão e pelo horror daquela cena. Ele quer me chamar de volta. Lucas Rafael parecia perdido, e Marcos sentiu o coração acelerando dentro do peito. O que podia significar tudo isso? Como assim? O que está acontecendo aqui? Uma voz conhecida do salão fez Marcos olhar para trás. Era Clara, sua irmã. Ele não havia muito tempo. O que ela estava fazendo ali? Você precisa saber a verdade, Marcos. Essa história não é só sobre Rafael, mas também sobre nossa família. Clara gritou, seu olhar fixo em Lucas. O rosto dela estava pálido, e uma tristeza profunda parecia cercá-la. Clara, isso não é hora. Marcos respondeu nervoso, a confusão se acumulando. Mas ela não desistiu. Não, você não pode ignorar isso. Rafael não é só uma memória. Ele é parte de nós. A verdade está presa nessa casa há muito tempo, e agora é a hora de enfrentá-la. O salão encolheu em tensão. Rafael não era só um desaparecimento, mas sim uma parte de um legado sombrio que Marcos nem imaginava. Ele tentou processar tudo, mas não conseguia. A dor subia como um rio turbulento. Ele não quer apenas se reencontrar, ele quer vingança! Clara exclamou, e a sala ecoou com seu desespero. As palavras dela atingiram Marcos como uma onda. Vingança? A ideia o fez tremer. O que havia acontecido no passado que poderia entender tanto? Lucas ou Rafael ficou paralisado, olhando em volta como se buscasse alguém. A luz da moldura começou a se distorcer, girando em um redemoinho de cores intensas. Marcos finalmente entendeu. Ele não estava apenas lutando pelo filho. Era uma guerra contra algo que havia ficado oculto. Algo que ameaçava não só Lucas, mas a sua família inteira. Rafael, escute! Marcos murmurou, tentando tocar o garoto. Mas o brilho da moldura aumentou à sua esquerda, e antes que ele pudesse reagir, água começou a escorrer pela parede, como se a história estivesse desabando ao seu redor. Clara gritou, o passado quer ser revelado. Não deixe que ele te consuma! Mas as palavras se perderam enquanto uma força invisível puxava Lucas para a luz. Nesse instante, tudo ficou sombrio. Marcos sentiu uma treva se aproximando, algo antigo e poderoso. Com um último grito de desespero, ele alcançou Lucas, enquanto a luz ofuscante engolia tudo ao seu redor. Pelo amor de Deus, não! Marcos gritou. Ele precisava entender, precisava salvar seu filho.
mas a sala se fechou, e o que foi uma esperança agora se tornava um eco aterrador. O que realmente estava acontecendo? E o legado sombrio que Clara mencionou, qual seria a verdade que os esperava no fim de tudo isso? E então, num momento de pura convulsão, a luz explodiu como um fogo de artifício. O chão estremeceu e as paredes começaram a se desfazer. Marcos viu formas indistintas se erguerem da luz, misturando-se com as sombras do salão. Algo estava vindo à tona, e ao mesmo tempo sentiu uma onda de reconhecimento. Os rostos nas sombras pareciam conhecidos, como se ele já os tivesse visto em suas memórias mais profundas. Entre eles, uma figura feminina começou a se destacar. Olhos penetrantes, um sorriso triste. Marcos, a voz dela ecoou como um lamento do passado. Você não sabia, mas eu sou sua mãe. Então, uma presença imponente surgiu. Um homem alto, com um olhar penetrante. Você não deveria estar aqui. A voz dele era um trovão. Pai, o que você fez? Marcos perguntou, surpreso e aterrorizado. Cale-se, você não entende. Ele apontou para a luz que pulsava. A verdade deve ser revelada, e isso envolve todos nós. Marcos sentiu o senso de urgência crescendo. Ele olhou para Lucas, que parecia prestes a desmaiar. Rafael, escute, não faça isso. Mas nesse momento um grito cortou o ar. Não, não leve meu filho. Foram palavras de uma mulher que Marcos não reconheceu, mas o tom era familiar. A sala ficou em reverberação. O que estava acontecendo? Você não pode levá-lo. Você já tirou tudo de nós. A mulher avançou, as mãos tremendo, tentando alcançar Lucas. Ele não é um objeto. Ele é meu filho. Marcos olhou para ela chocado. O quê? Quem é você? Da voz dela brotaram segredos há muito enterrados. Eu sou a mãe de Rafael. Naquele instante, Marcos sentiu o chão sumir debaixo dele. O peso das revelações o atingiu de forma devastadora. O que significava isso? Rafael era seu filho, mas também o dela? Marcos olhou desesperado para a figura familiar aparecendo ao fundo. Clara parecia desmoronar, a realidade a engolindo. Você não pode estar dizendo a verdade. Como é possível? É verdade! Gritou Clara. Ele faz parte de nós. A sala estava em ruínas. Todos os laços se tornaram um emaranhado, um labirinto de verdades ocultas e mentiras. Cada pessoa ali tinha um papel que ele nunca imaginou. Como Marco poderia redimir isso? Agora, mais que nunca, as perguntas que ele tinha cresciam e se multiplicavam. O que realmente era Rafael? O que significava para Marcos? O que mais ele não sabia? A única certeza era a confusão e o terror que agora dominavam seu coração. O que viria a seguir? Ele precisava encontrar as respostas, mas a escuridão dá. Verdade poderia ser fatal. O pôr do sol tingia o céu de laranja e roxo quando Clara e Lucas se encontraram na velha ponte de madeira. O vento soprava com força, carregando consigo as últimas lembranças de um passado conturbado. O lugar, que antes era um símbolo de suas desavenças, agora representava uma nova esperança. Clara olhou nos olhos de Lucas, sentindo um aperto no peito. O que viria a seguir? Eles sabiam que o futuro não estava garantido, mas decididos a lutar por isso. Eu não posso te perder de novo, ela sussurrou, a voz embargada. Lucas, com um nó na garganta, fez um gesto atento, como se tentasse segurá-la entre seus braços. O peso da escolha estava em suas mãos. Uma vida sem o outro parecia insuportável. Respirou fundo. Nós podemos, Clara. Merda, nós conseguimos. A determinação em suas palavras ecoou como um trovão. A ideia de deixar tudo para trás, de recomeçar, tinha um gostinho de liberdade.
mas a dúvida ainda pairava como uma sombra. De repente, um barulho à distância quebrou o silêncio. Eles se viraram, notando uma figura familiar se aproximando. Era Rafa, o melhor amigo de Lucas, com o rosto pálido, as mãos tremendo. Eu não consegui manter eles longe, ele anunciou, a voz repleta de desespero. Um pânico instantâneo tomou conta do grupo. O que Rafa queria dizer? Quem estava vindo? Clara sentiu seu coração disparar. De quem você está falando? Perguntou, a ansiedade alimentando seus medos mais profundos. Do passado. Eles estão aqui. E eu temo pelo que pode acontecer, ele respondeu, ofegante. As palavras de Rafa ecoavam como um presságio sombrio. O que se aproximava poderia ser sua condenação. O horror se instalou quando o grupo se virou para ver um carro, parado não muito longe, com figuras encapuzadas saindo dele. Clara lutou contra a urgência de correr, mas a adrenalina tomou conta. Precisamos ir, agora! Ela puxou Lucas pelo braço, mas ele hesitou. E as nossas coisas? E tudo o que enfrentamos? Ele perguntou, a voz ecoando dúvidas. Deixe tudo isso para trás. Não é hora de olhar para trás. Ela gritou, a urgência em sua voz inconfundível. O grupo se separou, buscando um caminho de fuga, mas não sem uma última olhada entre Clara e Lucas. Um silêncio ensurdecedor pairou entre eles. O coração deles batia no mesmo ritmo, mas o caminho a seguir era incerto. Enquanto corriam, lembranças de momentos felizes invadiram a mente de Clara. Risos, abraços, promessas, tudo muito frágil. Lucas estava ao lado dela, e isso era tudo o que importava naquele momento. Mas a escuridão do desconhecido o seguia, como um eco distante. E eles sabiam que essa batalha estava longe do fim. No final, Clara e Lucas se encontraram em um beco sem saída. O que aconteceria agora? Eles podiam ser pegos ou talvez tenham encontrado a liberdade que tanto desejavam, mas não havia como saber. As sombras espreitavam e o medo o cercava. Clara apertou a mão de Lucas, olhando em seus olhos, e naquele momento tudo pareceu possível, ou não. Se você está gostando dessa história, você precisa se inscrever agora no canal. É o momento de demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como esta cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Seu apoio é fundamental.